Fala galera, tudo bem? Professor Ricardo Blanco na área. Hoje nós vamos trabalhar o tema classificação da Constituição, muito cobrado nos editais de concurso. Vamos então trazer aqui para vocês, a nossa primeira classificação quanto à origem. Em relação à origem, as constituições elas podem ser classificadas como outorgadas, promulgadas, cesarista ou bonapartista, ou pactuadas ou dualista. Lembrando, tá, que essas três primeiras aqui são as mais cobradas em provas, ó, outorgada, promulgada e a cesarista. Bora ver aqui o conceito de cada uma delas. A Constituição outorgada é aquela imposta pelo governante ilegítimo, são as chamadas cartas constitucionais, como a Constituição de 1824, no período do Império. Perfeito? Então vamos lá. A outorgada, gente, ela tem como marca principal é que ela não permite participação popular na elaboração do texto. Ela é imposta pelo aquele que está no comando do poder. Ela tem uma marca muito nítida com os modelos autoritários, perfeito? Os modelos autoritários geralmente escrevem constituições ao seu bel prazer, sem nenhuma permissão da participação popular na elaboração do texto. Não é essa a nossa classificação, porque a nossa Constituição de 88 ela é taxada como promulgada, porque a gente vai ver que ela permitiu participação popular na elaboração do texto. Na época, foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte, onde vários segmentos da sociedade se uniram para escrever o texto da nova Constituição. Vamos lá, então. Constituição promulgada é resultante de uma Assembleia Nacional Constituinte, como aconteceu com a nossa. Esta é eleita de modo direto pelo povo, ou seja, ela permite a participação popular, tá vendo? A participação popular na elaboração do texto. Por isso que ela é taxada como promulgada, que é justamente a nossa classificação. A Constituição cesarista ou bonapartista é definida por José Afonso da Silva como não exatamente outorgada, muito menos democrática. Na verdade, ela é um misto de outorgada com promulgada. Vamos ver, ó. Ocorre um plebiscito ou um referendo sobre o projeto apresentado pelo governante, sendo que a participação popular nesse caso não é propriamente democrática, mas apenas uma maneira de aprovar a vontade do governante, como o plebiscito de Pinochet no Chile em 1980. Gente, olha só, na cesarista ou bonapartista, o titular do poder é ele que escreve a Constituição sem nenhuma participação da sociedade. Depois que ele escreve o texto constitucional, aí ele bota esse texto que ele elaborou, sem participação popular, para o povo aprovar ou não aprovar. Perfeito? Ela é mistura da outorgada com a promulgada. Ela é outorgada na elaboração, porque na elaboração não tem participação popular, que quem escreve o texto é o titular do poder, mas ela é promulgada, permitindo a participação popular, porque ela vai ser confirmada ou via plebiscito ou pela via do referendo, que são formas de se fazer consulta à sociedade. Então ela é parte outorgada e parte promulgada. Tudo bem? E a Constituição pactuada? De acordo com Wadlams Bulos, surge como uma consequência de um pacto firmado entre os detentores do poder constituinte, em que este é centralizado em mais de um indivíduo ou grupo social. Em conformidade com Bonavides, a Constituição pactuada ela é resultado de um acordo instável de forças políticas opostas, como, por exemplo, a Constituição Francesa de 1791. Então, quem é o titular do poder, ou o grupo que esteja na titularidade do poder, percebendo que o seu poder está enfraquecendo, ele então negocia com a oposição a elaboração de uma nova Constituição. Perfeito? Tá? Você tinha isso também muito lá nos modelos monárquicos, né? Assim, gente,
que a monarquia chegou a ser absolutista. O rei, percebendo que iria perder o poder porque a burguesia, o proletariado, não estava mais apoiando o modelo monarquista, pactua o modelo, então, parlamentarista, onde o rei abre parcela de sua autoridade e transfere para uma outra pessoa, né? É a figura do primeiro-ministro que começa a surgir aí nos modelos parlamentaristas, perfeito? Então, há um pacto entre o titular do poder e um pacto com aqueles que querem assumir o poder para que ambos se mantenham na titularidade do poder. Perfeito? Dessas classificações, a nossa é promulgada, porque a gente teve uma Assembleia Nacional Constituinte eleita com esse propósito, com vários segmentos da sociedade para escrever o texto da nova Constituição. Fechado? Nós temos agora aqui, quanto à forma. A Constituição pode ser escrita, ou instrumental, ou costumeira, ou também não escrita, tá? Ou consuetudinárias. A escrita é sistematizada e codificada em um documento, como, por exemplo, a Constituição americana, ou a nossa, ou a Constituição brasileira. Também ela é escrita. Ou seja, gente, a nossa Constituição, como ela aparece através de novos princípios e ideias que foram consolidadas em um determinado momento histórico, todos esses princípios e ideias foram codificadas no texto da Constituição. Tá? A nossa Constituição, ela não é um fruto lento de leis esparsas no tempo que foram se juntando a um texto constitucional. Não, ela apareceu em 88. Então, ali em 88 a gente discute, né, a queda dos militares, perfeito? Né, a transição da ditadura para a democracia, e aí aparece um documento entupido de artigos em um só documento, codificado em um só documento. Por isso que ela é escrita, redigida, codificada em um só documento. Agora, cuidado com essa outra aqui, ó. Costumeira ou não escrita, tá? Cuidado com essa expressão aqui, ó, não escrita. Por quê? Ela é composta por documentos desagregados entre si, sendo reconhecidos e praticados pela sociedade, complementados por costumes, jurisprudências e convenções, como é o caso da Constituição inglesa, tá? Então, a costumeira ou não escrita, cuidado, não é que ela não esteja codificada, ela até está, a regra constitucional está escrita, codificada em algum canto. Ela só não está sistematizada em um único documento. Se você pega a Inglaterra, desde quando que aquilo é monarquia? Desde quando existiu. E até hoje é monarquia. Mas é a mesma monarquia de tempos atrás? Não. De lá para cá, ela foi sofrendo alterações com o passar do tempo. Então a regra não foi codificada em um único documento. São várias leis esparsas no tempo que vai sofrendo alterações, né? E a preservação dos costumes daquela coletividade que mantém a regra constitucional, perfeito? Então ela não está codificada em um único documento. Então cuidado, porque geralmente eles costumam dizer que a Constituição não escrita é aquela que não está redigida. Não, ela está. Ela está redigida, só que ela não está sistematizada em um único documento, porque ela é fruto de uma transformação lenta e gradual daquela sociedade, aonde os costumes vão sendo alterados, as regras também serão alteradas e sendo codificadas em momentos esparsos no tempo. A nossa não, é porque surgiu como novidade. Era tudo ditadura, agora virou tudo democracia. Perfeito? A gente não houve uma transformação lenta e gradual com o passar do tempo. Foi um rompimento clássico de modelos de organização. Era ditadura, virou democracia. Já a Inglaterra não, é monarquia até os dias de hoje, mas não é a mesma monarquia como de outrora, né? Sim, de lá para cá ela veio sofrendo processos de modificações e esses processos foram sendo escritos em algum momento da história e sendo repassados de geração em geração. Então, cuidado. Ela é baseada, então, nos costumes, perfeito? Por isso que ela é costumeira. Quando fala que ela não é escrita, como está aqui, é porque ela não está sistematizada, como a nossa está, ó, sistematizada em um só documento, ó, em um único documento, como é o caso da nossa. Tudo bem? A nossa, então, é escrita. Quanto à extensão das constituições, ela pode ser sintética ou analítica. Vamos lá. Sintética é aquela que é precisa, né?
é transmissora dos elementos fundamentais do Estado. Por ser concisa, a Constituição sintética é duradoura. Os princípios nela instituídos são interpretados e adaptados ao longo de sua existência, trazendo flexibilidade à estrutura constitucional, como é o caso da Constituição americana, gente, ó, que só tem 7 artigos. Ó, é aquela de conteúdo material, só tem aquele conteúdo material. É aquele tipo de Constituição que você abre para ler e só vai achar aqueles artigos que falam sobre a organização do Estado, a organização dos poderes e a Declaração dos Direitos Fundamentais. O resto é tudo por lei. Então ela é bem sintética, bem resumida, perfeito? A nossa não. A nossa tem conteúdo material e conteúdo formal, o que deixa ela com um tamanho gigantesco, mais de 250 artigos, não é isso? Então ela passa a ser analítica, que é a próxima definição, ó. Constituição analítica, em contraposição, é mais abrangente, abordando todos os temas entendidos como fundamentais, com um elevado grau de detalhamento sobre o tema. A Constituição busca a estabilidade, direito legislado e assente na rigidez constitucional como cautela para a decisão da autoridade. Então a nossa Constituição, né, vai falar de poder executivo, ela fala de poder legislativo, de poder judiciário, mas também fala de criança, adolescente, índio, idoso, né? Então ela tem um conteúdo bastante prolixo, bastante variado. Por isso que ela é taxada como analítica. Inclusive tem até uma conexão. Toda a Constituição material, ela vai ser sempre sintética. E toda a Constituição formal será sempre uma Constituição analítica. Tudo bem, então? Tá? A nossa, então, vai ser analítica, o que vai dar ela também, ó, o caráter formal, porque ela tem conteúdo formal no seu texto. Quanto ao modo de elaboração, você tem Constituição dogmática ou histórica. A dogmática, ela vai ser sempre escrita, codificada em um só documento. Por quê? Porque ela aparece, né, com as ideologias em um determinado momento histórico. Ó. Ela consolida os dogmas fundamentais do Estado, princípios pré-determinados, como é o caso da Constituição de 88. Geralmente a dogmática ela aparece como novidade, rompendo o modelo anterior, criando uma regra totalmente diversa daquela anterior, que não dá para aproveitar as regras do passado. É a gente, ditadura, migramos para a democracia. Não dá para conciliar esses dois modelos que são antagônicos, não é assim? Então ela surge como novidade, novos princípios, novas ideias, um movimento político em um determinado momento histórico, e aí pega todo esse arcabouço, né, de ideologias e codifica em um só documento, perfeito? A histórica, ela integra lentamente a história e tradição de um povo ao longo do tempo, comparando-se à costumeira e tendo como exemplo a Constituição da Inglaterra. É aquela onde a regra constitucional ela é fabricada em momentos históricos distintos. E aí a regra vai passando de geração em geração. É o que acontece com a monarquia da Inglaterra, que foi absolutista há muito tempo atrás, e de lá para cá, em tempos, veio sofrendo algum tipo de alteração naquela relação jurídica. E aí a regra vai sendo transmitida de geração em geração e se consolida no tempo. Então a nossa dogmática apareceu como novidade, não é isso? Era ditadura, agora a novidade é o quê? Democracia. Bota tudo isso em um só documento. A histórica não, é uma regra que era do passado e que perpetua até hoje, nos dias atuais, sofrendo algumas modificações com o passar do tempo. Beleza? Tem uma correlação também que toda a Constituição dogmática, necessariamente, ela vai ser escrita, porque se ela aparece como novidade, ela vai estar codificada em um só documento. E toda a Constituição histórica, ela é não escrita ou costumeira. Por quê? Porque ela não vai estar codificada em um só documento. Ela vai estar escrita, redigida em vários documentos e espaços no tempo, para poder a regra ir transmitindo de geração em geração. Beleza? Quanto à alterabilidade, né, tem a ver com a forma de mudar o texto, né? Alterabilidade também pode ser conhecida como mutabilidade, quanto à estabilidade ou quanto à consistência. A alterabilidade pode ser rígida, flexível, semirrígida ou semiflexível, fixa, silenciosa ou imutáveis, que é permanente, graníticas ou intocáveis. Vamos ver aqui. A rígida que é a nossa, tá, gente?
é a Constituição que, para ser alterada, exige um procedimento mais formal e, né, cerimonioso do que o procedimento adotado para alteração de normas não constitucionais. Por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição tem que ser aprovada por 3/5 na Câmara e no Senado Federal em 2 turnos. Já um projeto de lei, tá? Se for lei complementar, é maioria absoluta. Se for lei ordinária, é maioria simples. Então é muito mais difícil mexer na Constituição do que mexer nas leis. Por isso que a nossa Constituição é classificada como uma Constituição rígida, porque ela tem um processo solene, qualificado, dificultoso para alterar o texto da Constituição. São nas constituições rígidas que aparece o estudo do controle de constitucionalidade, porque a rigidez constitucional faz com que a Constituição seja a norma suprema, que esteja acima das leis e dos atos administrativos, naquela visão lá de Hans Kelsen do conceito jurídico de Constituição. Perfeito? A nossa é rígida. A regra de mudar a Constituição é muito mais difícil do que mexer nas leis. A flexível é aquela em que a pouca dificuldade do processo de alteração acaba se equiparando à pouca dificuldade de alteração de normas não constitucionais, admitindo-se a não existência de hierarquia entre Constituição e lei infraconstitucional. Ou seja, a flexível, a mesma regra, é mais ou menos assim, a mesma regra que altera a lei é a mesma que altera a Constituição. É a mesma regra, tá? A Constituição. Então, se do mesmo jeito que mexe nas leis, mexe na Constituição, não tem hierarquia entre eles. Não é isso? Então, para mexer na Constituição, usaria a mesma regra que altera uma lei. Então, sei lá, a lei ordinária é maioria simples, a Constituição também seria alterada por maioria simples. Aí você não tem hierarquia entre as normas, perfeito? A nossa é rígida. A semi-rígida é metade e metade, Ela é rígida e ao mesmo tempo flexível, em que determinados assuntos exigem maior formalidade para serem alterados, um processo mais qualificado, dificultoso, e outros que têm pouca dificuldade para serem alterados, como é o caso da Constituição Imperial. Seria mais ou menos assim, o conteúdo material de uma Constituição, aí botava para ser aprovada por 3/5. E o conteúdo formal da Constituição botava para ser aprovado por maioria simples. Seria mais ou menos uma ideia assim. Parte dela é rígida e parte dela é flexível. A fixa, de acordo com Kilder e Gonçalves Carvalho, é a Constituição que só admite alteração pelo mesmo poder que a criou, pelo mesmo poder constituinte que a criou. Não esclarece efetivamente o processo para alteração e, por isso, também é conhecida como fixa ou silenciosa, tendo como exemplo a Carta Espanhola de 1876. Então, só quem poderia mexer no texto dessa Constituição é o poder constituinte que a criou, perfeito? Então, ela vai se fixar no tempo, se silenciar no tempo, porque quando as pessoas que vêm a óbito, que fizeram a Constituição vêm a óbito, aí não permite mais o processo de modificação, ela se fixa no tempo, beleza? Imutável, ela é incapaz de sofrer qualquer modificação, não é o nosso caso. Super rígida, gente, é por causa das cláusulas pétreas, Parte da doutrina entende ainda que existe uma classificação de constituições super rígidas, que seriam, no geral, rígidas, mas possuem um núcleo imutável, conhecido como as cláusulas pétreas, né? Como é o caso da nossa Constituição de 88, em razão da existência de cláusulas pétreas, tá vendo? Vale destacar, contudo, que essa classificação não é consensual, pois outra parte da doutrina entende que a Constituição é apenas rígida. Mas, se cobrar na prova que ela é rígida ou super rígida, pode marcar certo, porque nós temos questões cobrando as duas coisas. Ela é rígida porque o processo de modificação é difícil, qualificado, diferente das leis, e ainda tem a presença das cláusulas pétreas, a que torna, então, super rígida. Beleza? Quanto à sistemática, Pinto Ferreira, ele classifica em
Constituição reduzida e variada. Vamos ver aqui. Reduzida é a que se formam em um só código básico e sistemático, como é o caso da Constituição de 88. Toda reduzida, né, um só código, ela também é escrita, não é isso? Consequentemente, ela vai ser também o quê? Dogmática. Se ela aparece, né, com ideologias que foram consolidadas em um determinado momento histórico, e essas ideologias são codificadas em um só documento, aí diz que ela é reduzida também. Variada seria a Constituição formada por documentos desarticulados, mas ainda criada por leis constitucionais, como, por exemplo, a Constituição Francesa, de 75. Segundo a classificação de Bonavides, as constituições podem ser codificadas ou legais. A codificada é aquela que está em um texto único, que seria o conceito da escrita, enquanto que a legal é aquela que apresenta de forma esparsa em vários documentos desarticulados. Seria, gente, uma outra ideia de construção histórica, que é fruto da tradição de um povo, né? Sim, construção não escrita, que a redação dela não está codificada em um só documento, e sim em leis esparsas no tempo. Beleza? Quanto à dogmática, ela pode ser ortodoxa ou eclética. Ortodoxa, ela é construída a partir de uma única ideologia, como é o caso da chinesa, ó, ideologia marxista, não é isso? Tá? A Constituição eclética, na verdade, ela mistura ideologias, ó. Ela é produzida a partir de ideologias, no plural, tá vendo, ó, que são comuns entre si, que vivem em comum acordo. A nossa, gente, tem regras que fala de capitalismo, quando ela diz que um dos fundamentos é o da livre iniciativa, mas ela também tem regras que são fundamentadas no conceito socialismo. Socialismo. Os direitos sociais como direitos iguais para todos, né? Sim, tá? Socialismo. Então, apesar de serem ideologias opostas, essas ideologias convivem de forma comum no texto da nossa Constituição. Perfeito? Por isso que ela é eclética e não ortodoxa. Quanto à correspondência da realidade, cai demais em prova essa, hein? Cai demais em prova. Ela pode ser normativa, nominalista ou semântica. Vamos ver aqui. Normativa é aquela em que as relações políticas e os titulares do poder estão submetidos aos princípios determinados e ao processo determinados pela Constituição, estando em concordância com a realidade social. O que isso quer dizer? A normativa, ela tem em seu texto as normas de aquisição, transmissão e perda do poder, e do jeito que está escrito, está acontecendo. Perfeito? A nossa Constituição, ela é normativa, ou pretende ser normativa. Tem alguns que gostam de falar assim, ela não é 100% normativa, que ela tem coisas ainda no seu texto que ainda não foram implementadas. Por exemplo, os objetivos da República, erradicar a pobreza. Está escrito desde 88, e até hoje isso não aconteceu. Mas ela pretende ser, né, normativa, ela pretende que isso aconteça. E aí coloca isso como meta para o futuro. Mas a regra da normativa é que as regras codificadas correspondem com a realidade, né? Principalmente as regras de aquisição, transmissão e perda do poder. A nominalista, ela busca melhorar e limitar a política, porém sem reflexo na realidade e demonstrando limitações constitucionais. Ou seja, essa aqui de fato não corresponde. Não corresponde com a realidade. É aquilo que La Salle disse, né? La Salle disse que, nesse caso, ela passaria a ser uma mera folha de papel escrita. Seria uma Constituição que estabelece as regras de aquisição, perda do poder, mas do jeito que está escrito, na prática não acontece. Nas relações sociais é feito totalmente diferente. Perfeito? Aí ela vai ter nome de Constituição, mas não tem eficácia jurídica de uma Constituição, porque ela está em descompasso com a realidade. Não é o nosso caso. Semântica, que é a que mais cai em prova, gente, essa daqui, ó. É um reflexo da realidade política, auxiliando os detentores do poder na manutenção do mesmo. Ou seja, na semântica, ela não tem nenhuma preocupação de colocar em seu texto regras de aquisição, transmissão e perda do poder. Ao contrário, o que ela coloca no seu texto são regras de manutenção daquele que já é titular do poder, que vai dar aquele conceito simbólico de Constituição. Parece que tem uma Constituição, aí ó, tem um documento escrito aqui, mas quando você começa a ler essa Constituição, ela não corresponde
com aquela realidade da sociedade. Você vai ver que ela só tem regras de manutenção daquele que é titular do poder e ela vai ser alterada de acordo com o bel prazer do titular do poder. É a marca dos modelos autoritários, das tiranias. Não é isso? A tirania, geralmente você tem construção semântica. Perfeito? Quanto ao sistema, principiológica, ela é dotada de elevado nível de abstração, como é o caso da nossa, muitas normas abertas que precisam ser regulamentadas por lei, nas normas constitucionais, sendo necessária de alguma forma de intervenção para sua realização, como é o caso da Constituição de 88. A gente viu lá na classificação da eficácia das normas, né? O tempo todo a Constituição diz, isso aqui nos termos da lei, isso aqui na forma da lei, isso aqui a lei disporá sobre o tema. Norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Então a Constituição, ela estabelece um princípio e esse princípio precisa ser detalhado por leis, por normas infraconstitucionais. Ela predomina os princípios do que regras, perfeito? Tá? As regras são normas perfeitas, que não precisam ser regulamentadas, não precisam ser detalhadas, que é o conceito da preceitual, ó, que ela tem baixo nível de abstração, porque é uma norma perfeita, sendo consolidada de princípios como a Constituição mexicana. E essa aqui não precisa de intervenção legislativa, porque a preceitual estabelece regras, não é isso? E as regras já vêm com todos os caminhos para a sua execução. A nossa predomina princípios, que são normas abertas que precisam de regulamentação. Então a nossa é principiológica. Quanto à função, ela pode ser provisória ou definitiva. Provisória, Constituição que possui dupla finalidade: produção e aprovação da Constituição formal e de organizar o poder político na pausa constitucional e na eliminação dos vestígios do regime anterior. Tá? E a definitiva se coloca como resultado de um processo constituinte, como é o caso da nossa. A provisória é como se ela fosse uma Constituição que iria preparar a redação de outra. Vamos fazer uma carta aqui até que a gente faça uma definitiva. A nossa não. A nossa já foi elaborada uma Assembleia Nacional Constituinte, a galera já elaborou o texto, já publicou e começou a valer. Por isso que ela é definitiva. Quanto à origem, ela pode ser heterônomas ou autônomas. Vamos lá. Ao compor um novo Estado, criação, restauração de um Estado já existente ou transformação radical, é necessária a formação de uma Constituição material, a qual é atada à Constituição formal, pois a soberania desse novo Estado está baseada na Constituição material, enquanto que a Constituição formal é originária do próprio Estado recém-criado. Olha só, a heterônoma é aquela decretada externamente ao Estado por outro. Ela é produzida em outro país. E a regra produzida em outro país vai ser imposta em outro país. Perfeito? Tá? Como é o caso da primeira Constituição da Albânia, que foi decretada na Conferência Internacional de 1913. Ela foi elaborado o texto em outro território. A Constituição autônoma é aquela decretada no próprio território, como é a nossa. Ela foi elaborada e escrita aqui mesmo, no Brasil, onde a regra iria ser regida. Perfeito? A nossa, então, é autônoma. Quanto à finalidade, ela pode ser garantia, balanço, dirigente. Vamos lá. Garantia procura garantir a liberdade, com a limitação do poder dos órgãos do governo e do governante. Seria, por exemplo, se você estudasse uma Constituição e observasse, no nosso caso, apenas a leitura do artigo 5º, que fala de direitos individuais que limitam o poder de atuação do Estado, que limita a atuação do Estado. Não é o nosso caso. Apesar da nossa Constituição ter esses direitos que limitam a atuação do Estado, mas ela é bem mais complexa do que isso. A Constituição Garantia só tem em seu texto esses elementos que limitam a atuação do Estado. A Constituição Balanço, ela assinalaria uma nova fase das relações de poder, sendo empregada na evolução socialista, como é o caso das Constituições da União da República Socialista Soviética. Ela ia passar por um balanço com o passar do tempo, para ver se ia precisar fazer alguma alteração. Perfeito? É aquele modelo, né, do comunismo que depois migrou para o socialismo, que o comunismo não começou a dar muito certo, aí você teve a queda do Muro de Berlim, aí deixou de ser comunista, começou a ser socialista. E agora eles fazem balanço aí para ver se vale a pena ficar nesse modelo, se vai querer alterar. E a dirigente? Estipula um propósito de Estado para alcançá-lo gradativamente,
com a evolução política, como é o caso da Constituição Portuguesa e a nossa também, tá? E a brasileira. Por quê? Porque você tem aqui as normas programáticas, não é isso? Ela estabelece programas de governo, não é isso? Você tem as normas programáticas no texto dessa Constituição, como é o caso da nossa, artigo 3º, que vai falar dos objetivos, o artigo 6º, que vai falar dos direitos sociais, são um propósito do Estado. O Estado tem que garantir o desenvolvimento nacional, tem que erradicar a pobreza, meta para o futuro. O Estado tem que garantir saúde e educação como direitos sociais. A nossa é classificada, gente, como dirigente. Quanto ao conteúdo ideológico, André Ramos Tavares classifica em liberal e social. A liberal nasce da ideologia burguesa, apresentando princípios do liberalismo e, por isso, são negativas. Aqui é aquela que não permite a intervenção do Estado, não é isso? Em que se é negada a ampla participação do Estado na vida, o que, gente? Cotidiana. Como é o caso, né? Da Constituição norte-americana, né? Assim funciona. Agora, a social não, é o contrário. Você vai ter uma intervenção do Estado pesado nos direitos, ó. Surge da necessidade da atuação do Estado, sendo esta positiva e visando o bem comum. São as chamadas de dirigentes, não é isso? Porque nesse tipo de Constituição são determinadas metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. Perfeito? É a mesma coisa das Constituições, das normas programáticas, né? Assim, tá? Os objetivos da República dependem da atuação do Estado. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade entre as regiões. Os direitos sociais, educação, saúde, precisa da intervenção do Estado para garantir esse direito para a sociedade. Você tem uma participação maciça do Estado e a liberal você tem uma ausência do Estado. Deixa tudo na mão da iniciativa privada, Estado mínimo. Não quero papo com o Estado gerenciando a economia, perfeito? Então, Estado intervencionista, não. Quem tem que direcionar a economia do país é o setor privado e não o Estado, perfeito? A nossa, então, é social. Existe mais essa aqui, que não é muito cobrada, mas vira e mexe ela aparece. A expansiva. Para Raul Machado Horta, a expansividade da Constituição 88 a temas novos, ela está aberta a novas interpretações, ó, e ampliação dos temas permanentes. Pode ser contraposta em conteúdo anatômico e estrutural da Constituição, comparação constitucional interna com comparação constitucional externa. Conteúdo anatômico e estrutural da Constituição é a forma em que o texto é organizado, separando em títulos, capítulos, seções, artigos, da parte permanente dos atos das disposições constitucionais transitórias. A comparação constitucional interna relaciona-se às Constituições brasileiras, observando a extensão de todas as Constituições e as suas devidas transformações. A comparação constitucional externa relaciona com a Constituição brasileira com as Constituições internacionais. É a nossa, a gente sofre influência o tempo todo, então ela expande, né? A nossa Constituição foi codificada de um jeito em 88 e de lá para cá ela está aberta a várias interpretações. Olha aí um exemplo clássico, está escrito lá no texto da Constituição desde 88 que o casamento é entre homem e mulher. Mas hoje o Supremo, ao interpretar a Constituição, expandiu esse conceito de casamento, também reconhecendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. As ideologias, os costumes, as tradições vão sendo alterados com o passar do tempo e expande essa interpretação. É o nosso caso, perfeito? Nós temos hoje assim, ó, né, a classificação. A nossa ela é promulgada, escrita, analítica, dogmática, rígida, reduzida, eclética, pretende ser normativa, ela é principiológica, definitiva, autônoma, garantista, dirigente, social, expansiva e também botar aqui, ó, e formal. Ela predomina mais o conteúdo formal do que o conteúdo material. Beleza, galera? Então tá aí as principais classificações. Isso aqui, gente, merece muita repetição e exercício, porque é memorização, porque é conceito. Você precisa fazer questões para que você comece a entender esses conceitos. E você vai ver que tem um grupinho de classificação que se repete o tempo todo. Então, bora treinar? Olha aí, ó. Acerca da classificação das constituições, assinale a opção correta. Letra A. As constituições escritas dão-se ao conhecimento de um documento único que sistematiza o direito constitucional da comunidade política. Está aqui o gabarito. A gente viu que a nossa ela é escrita
E ela é escrita porque ela está codificada em um só documento. A não escrita são leis esparsas no tempo. Lembra? A regra foi codificada em momentos históricos distintos e vai passando de geração em geração, como é o caso da Constituição inglesa. Monarquia, desde muito tempo, lá é monarquia até hoje. Mas muita coisa mudou de lá para cá. A gente não, a gente rompeu. Era ditadura, virou democracia. Codifica uma nova regra em um só texto. B. A rigidez ou flexibilidade da Constituição é apurada de acordo com a quantidade de vezes que o documento foi ou pode ser alterado? Não. Tem a ver com o modo de alteração do texto. Se é um processo mais difícil ou um processo mais simplificado. E não o fato de já ter sofrido algumas modificações. Tá? Então está errado. As constituições programáticas tendem a concentrar sua atenção normativa nos aspectos da estrutura do poder, cercando as atividades políticas das condições necessárias para o seu correto desempenho. Errado. As constituições programáticas são aquelas que definem que o Estado precisa atuar para garantir o exercício de direitos. Não é isso? A gente acabou de ver os objetivos da República: erradicar a pobreza. O Estado precisa atuar. Os direitos sociais do artigo 6º, saúde e educação. O Estado precisa atuar para garantir a execução desse direito. Letra D. Conforme sua origem, as constituições distinguem-se em histórica e políticas. Não, quanto à origem, ela pode ser promulgada, outorgada, cesarista. A nossa, inclusive, é promulgada, porque teve participação popular. Perfeito? Tá? Então, tá errado isso aí. Tá errado. Tá? Letra E. As constituições semânticas são as que logram ser lealmente cumpridas por todos os interessados, limitando efetivamente o poder. Não, a semântica, gente, é aquela que estabelece apenas regras de manutenção daquele que está no poder. Não é assim? Daquele que está no poder. Então está errado, perfeito? Dizendo que vai ser cumprida por todos? Não, negativo, tá? Os interessados. Ela limita o poder? De jeito nenhum. Ela coloca a regra de manutenção daquele que é titular do poder, a cara da tirania. Letra A é gabarito. 2. Consiste em um documento escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. Trata-se do conceito de Constituição em seu sentido formal, não é isso? Tá? Sentido formal de Constituição, que é o nosso caso, né? Ela foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, como um documento escrito, tá? Toda vez que fala que ela é um documento escrito, gente, é novas ideologias que foram consolidadas em um determinado momento histórico. Aí é muito comum, como disse Carl Smith no conceito político de Constituição, que a ideologia nova pode trazer em seu texto regras que não são de conteúdo material. Não é assim que funciona? Tá? Porque você vai ter, então, codificada no texto essa nova ideologia, mas que necessariamente não precisava estar escrito no texto da Constituição. Então, toda a Constituição escrita, necessariamente, ela vai ser formal, ela vai ser dogmática também. Beleza? Letra C. 3. Uma Constituição formada sem participação popular, resultando da força unilateral do governante, é denominada de Constituição. Vamos lá, então. Dizendo que ela é formada sem a participação popular. Então, gente, ela tem que ser outorgada. Se ela não admite participação popular, ela é outorgada. Perfeito? A democrática é a mesma coisa que promulgada, que permite participação popular. A cesarista, ela tem parte promulgada, não é isso? Que é a do referendo, plebiscito, e parte outorgada. Ela é imposta pelo governante, mas é aprovada pela sociedade. Dualista é pacto entre as forças que predominam o poder. Então, monarquia mais burguesia, né? Monarquia mais burguesia, escreve uma Constituição para dividir as forças agora. Bonapartista é a mesma coisa que cesarista. Então, letra B é o nosso gabarito. 4. Quanto à estabilidade,
as constituições podem ser classificadas conforme o modo como puderam ser alteradas. Segundo essa classificação, a doutrina predominante entende que a Constituição Federal pode ser classificada como rígida, em virtude de ser vedada qualquer alteração do texto? Não, aí seria imutável. Não é isso? A nossa prevê alteração, mas um processo mais qualificado. O seu texto pode ser alterado por processo legislativo ordinário? Não, é um processo mais qualificado, dificultoso, não é isso? Processo qualificado. 3/5 em cada caso, em 2 turnos de votação. Processo de alteração de seu texto, em regra, tem que seguir um procedimento mais solene, mais dificultoso do que o existente para a edição das demais espécies normativas, correto. A regra que mexe na Constituição é diferente daquela que mexe nas leis, é mais difícil. Letra D. Processo legislativo ordinário pode alterar somente algumas de suas regras, sendo as outras alteradas por um processo especial, aí seria a semi-rígida. A semi-rígida. Parte dela é flexível e parte é rígida. Não é o nosso caso. Letra C, gabarito. 5. A Constituição de 88 pode ser classificada como rígida? Certo. Escrita? Certo. Ela está codificada em um só documento. Promulgada? Certo. Não é isso? Ela teve participação popular na elaboração do texto. Semi-rígida? Não. A nossa é toda rígida. Escrita? Certo. Promulgada? Certo. Flexível? Não. Né? A nossa é rígida. Escrita? Certo. Promulgada? Certo. Semi-rígida? Errado. Escrita? Certo. Outorgada? Errado. Então a gente vai ter que ficar aqui com a letra A. E 6. Em determinado país, olha aqui, grupo político que assumiu o poder com o uso da força solicitou que uma comissão de notáveis elaborasse um projeto de Constituição. Ato contínuo, após realizar os ajustes que lhe pareciam necessários, submeteu a um plebiscito. Opa, então ela foi elaborada pelo titular do poder, mas aprovada pela coletividade, pela sociedade. Então ela é cesarista, não é isso? Ela entra aqui no conceito da cesarista. Bora ver aqui. Né? Ato contínuo, aprovação, o texto constitucional foi publicado e sua observância se tornou obrigatória. Essa Constituição, no entanto, foi moldada pelo grupo político dominante, com o intuito de atender aos seus objetivos. Opa, então ela é semântica também. Não é isso? Ela é cesarista na forma como ela foi produzida, na sua origem, mas ela é semântica porque ela só tem aí regras para manutenção do titular do poder. Então tá aí a classificação, ó, cesarista e semântica. Nós temos aqui o gabarito, letra D. Beleza, galera? Fechamos então aqui o nosso estudo de classificação da Constituição. Segue a gente aí nas redes sociais, ó, Instagram, @prof. Ricardo Blanco, e o nosso canal do YouTube aqui, @professor Ricardo Blanco, aonde a gente vai alimentar vocês com informações. Beleza, meus amores? Fechamos então aqui classificação da Constituição. É repetição, gente. Fazer várias questões o tempo todo, que devagarzinho você vai pegando a manha, né, desses variados conceitos de Constituição. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser.